Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Lincoln Carrenho, que é diretor da ABIN. A ABIN é a Associação Brasileira de Batata in Natura. E o tema da nossa entrevista será: brasileiros reduzem consumo de batata inglesa in natura nos últimos 20 anos. Tudo bem, Lincoln? Prazer receber você aqui. Obrigado, Divino. Prazer é meu estar aqui podendo falar com você e com toda a sua audiência. Muito obrigado. Eu acho que só nesse programa, nesse podcast, são umas 1.300 entrevistas. Eu acho que eu nunca falei de batata aqui, cara. É a primeira vez. Olha aí, ó. Sempre existe um dia novo. Sempre Algo tem um novo. dia novo, cara. Legal. Isso mesmo. Conta pra mim o que é a ABIN e por que a ABIN foi criada? Legal. Eu vou começar com o ponto de vista que você teve, que assim como você, eu também, eu acho que nunca imaginei trabalhar necessariamente com batata, né? Então, por uma série de efeitos e pessoas na qual eu trabalho nessa área, me levou a fazer parte, coordenar aí as ações da ABIN, né? Muito importante lembrar. Mas você não é produtor de batata? Não, eu não sou produtor de batata, estou na batata já há muitos anos, mas não sou produtor de batata. Importante lembrar que o nosso presidente é o Marcos Boschini, né? O presidente que comanda toda a ABIN. Sou o coordenador das ações, diretor da ABIN. Por que ela foi criada? Acho que a melhor pergunta ela responde e já responde todo o resto. A ABIN foi criada com o intuito de unir uma cadeia dos produtores, dos vendedores, lavadores, distribuidores, dentro da cadeia produtiva e de distribuição da ABIN, da batata. Esse foi o ponto principal, olhando para uma iminente, né, ou seja, algo que vem acontecendo que é, muitas vezes, de uma forma errônea, que acontece na mídia, ou não só na mídia, mas de forma geral, né, às vezes no boca a boca, de que a batata engorda, a batata coisa, e aí nós vivemos enfrentando nos últimos anos uma diminuição, né, ou seja, do consumo da batata. Então, a ABIN nasceu principalmente com uma das bandeiras de unir essa cadeia, mas o grande objetivo é falar bem da batata, mostrar o quanto ela é nutritiva, mostrar o quanto ela realmente é um grande produto. Por isso que a maior parte do mundo consome batata. Se você pegar né, a própria Europa, o nível de consumo de batata é gigantesco, porque não só é nutritivo, como é forte, é mais barato, entre outras coisas. Então a ABIN nasceu para isso. A ABIN nasceu para isso, para levantar a bandeira da bataticultura no Brasil. É interessante, quando a gente viaja pela Europa, batata para todo canto. Arroz, você não vê arroz. Você vai na Argentina, você não vê vê. batata, né? E você viaja aqui pelos países aqui da América do Sul, batata, né? Tudo é papa, né? Porque aqui para no Brasil, pensar, não. né? Ou seja, para pensar o porquê na Europa, se você fizer uma análise, eu sei que já viajei muito, estudei lá, né, fora do Brasil, um alimento nutritivo, forte, acessível, que mesmo em diante de momentos críticos, que às vezes, ou seja, você tem dificuldades financeiras, como a Europa passou por diversos momentos de guerra, momentos difíceis, você tem na batata você raramente vai chegar num país europeu e você não vai ter dentro dos seus pratos, seja uma batata com peixe, seja uma batata com carne, seja uma batata, né, para incrementar e colocar. Então, a batata, ela tem essa força como nutrição, tem essa força também como acessibilidade, que é um ponto essencial do que a gente trata, né? Eu acho que, com exceção da Ásia, cara, o único país que eu conheço que, assim, come pouca batata e come muito arroz, né, no lugar da batata é o Brasil, né? Acho que O Brasil, muita o coisa Brasil. Pelas cultural suas mesmo. matrizes. Deixa eu puxar para o Exatamente. lado do produtor rural aqui. Plantar batata dá dinheiro? Olha, é um grande desafio, Divino, pro produtor, e inclusive o produtor né, ou seja, um dos nossos grandes coisas. No Brasil, a agricultura, durante muito tempo, ela tem, né, o pessoal olha para, não, porque o cara racha de ganhar dinheiro e tudo mais, mas a agricultura não é fácil. Você ter um negócio de céu aberto não é simples. Se você fizer uma análise, você depende de temperatura, de chuvas, do momento, da safra,
de produtividade, entre outras coisas, né? Então, eu digo que o ciclo da batata, você precisa, para saber se você ganhou dinheiro ou não, você demora 5 anos. Então, há anos que você vai perder, há anos que você vai ganhar, há anos que você vai empatar, e dependendo do que acontecer dentro desse mercado. Inclusive, uma das funções da BIM é profissionalizar mais a estrutura da cadeia da batata, trazendo mais números, mais informações, mais dados para o produtor, para todo mundo da cadeia, para que ele possa plantar melhor, e o preço muitas vezes regulado, uma vez que do que a batata ela é uma commodity, né? Então ela sofre muito os intempéries naturais da economia, né? Em todos os sentidos. Então dá dinheiro? Dá. Com gestão, com organização, levantando o máximo possível, ou seja, com força possível, o produtor de batata pode sim ganhar dinheiro, pode sim fazer. Eu falo pessoas sérias, gente muito séria. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, os principais regiões produtoras, São Paulo, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, Paraná. Estou indo agora para Bahia, depois vou para Triângulo Mineiro, depois Bahia, que são os lugares. Goiás também tem plantação. Hoje eu estava falando aqui em Brasília com alguns, né? O próprio MS começa a plantar um pouquinho ali. Então, quem se sustenta? Pessoas sérias, gente que entra na batata para plantar com organização, sabendo muito bem como avançar nesse setor. Não é fácil, como eu falei, todo ano é um desafio, mas com gestão e organização é possível. Qual é o perfil do produtor de batata? É pequeno, é médio, é grande? Quantos hectares em média o pessoal planta? Como eu adoro o Brasil, né? O Brasil é maravilhoso porque nós temos de todos os tipos. Você vai para algumas regiões onde você vai encontrar produtores de grande porte. Você vai onde a maioria é de grande porte, não que seja só de grande porte, mas de grande porte, que podemos chamar. Você vai para regiões onde é de médio porte e pequeno porte, e outras regiões onde você vai encontrar só o pequeno. Então, o Brasil eu sou apaixonado por essa terra, né? O Brasil é maravilhoso e a gente olha essa nossa diferença, né? Eu acho que não, se for assim, Lincoln, existe um padrão na própria BIM, né? Os seus associados. Não existe. Você tem o pequenininho, e vamos chamar de pequenininho aquele que planta ali 4 hectares, 10 hectares, às vezes, tudo mais. E você tem o de 1.000, de 2.000, entendeu? Isso eu acho que essa diferença que torna a BIM tão rica, tão bonita, na minha concepção. Eu sou um apaixonado, né, realmente pela causa, porque se falar assim, não, é só o grande, é um estilo. É só o pequeno, também é outro estilo. Não, nós temos todo mundo no jogo. Então o Brasil tem essa característica real. Cada região é uma região, cada estilo de uma região tem as suas propriedades e tudo mais, entendeu? Ô Lincoln, eu ouvi uma frase de vocês que eu achei interessante. A batata não é inglesa, é brasileira. O que essa frase quer comunicar ao consumidor e ao mercado? O Brasil, nós temos uma coisa nossa, né? De às vezes nós não valorizarmos aquilo que é nosso. Uma coisa nossa, eu acho que talvez seja diminuindo ao longo do tempo, mas a gente tem essa coisa de valorizar o outro, o americano, coisa, não que seja ruim, de forma alguma, mas nós temos essa questão. Eu falo, né, quando alguns anos atrás eu fui para os Estados Unidos, numa viagem, eu tava lá, e perguntei para um americano, falei, cara, qual é o país que mais visita, né, era a Disney, né, a Disney, eu tava lá com a minha filha e com a minha esposa, daí ele falou, nós mesmos, os americanos. Eu achei, me deu um abalo muito grande, eu falei, caramba, é verdade, os caras consomem deles mesmos. O Brasil, às vezes, ele olha muito para fora e esquece de olhar para dentro as belezas, né? A própria Brasília, que eu tô aqui em Brasília, de tudo isso, desses monumentos todos. O que acontece? A batata inglesa, que hoje nem é um termo, na verdade, nem é batata inglesa, ou às vezes nem mesmo a batata Mona Lisa, que se encontra muitas vezes no mercado, nem existe essa coisa. Foi nomes que foram sendo adaptados e dados, né, ao longo do tempo, de coisas que já foram do passado. Quando a gente quis trazer a batata brasileira, nós queríamos mostrar que o solo é nosso, o terreno é nosso, o agricultor é nosso, a batata é nossa. Ela é nossa a batata brasileira. Os europeus pegaram da nossa batata, né, dos Andes, veio dos Andes inicialmente, foi para a Europa trouxe para o Brasil,
maravilha, show, historicamente podemos dizer assim, mas a batata é nossa, o solo é nosso e o que a gente quer falar para o nosso consumidor, né, que é isso, justamente nós temos que valorizar aquilo que é nosso. E a batata tem justamente, a batata brasileira traz isso dentro do seu cerne. Vamos lutar por um produto nosso, vamos falar da nossa agricultura, vamos falar daquilo que a gente alimenta. A gente fala muito sobre isso, né? O agricultor alimentando o Brasil, o agricultor alimentando o brasileiro. A batata faz isso, a batata brasileira faz isso. Eu vou fazer um intervalo comercial, Lincoln. Nós voltamos já, rapidão, em alguns minutinhos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje aqui no programa estou conversando com o Lincoln Carrenho, diretor da ABIN, Associação Brasileira de Batata in Natura, e estamos falando a respeito do consumo da batata no Brasil. O brasileiro consome em média 4 quilos de batata por ano. O argentino ou o português come em média 80 quilos de batata por ano. Na sua visão, quais são os principais motivos para essa diferença tão grande? Vários. Cultura, existe uma questão cultural mesmo, existe uma relação cultural, né, de tempos e tudo mais. Eu tenho só um ponto em relação a isso, que eu vejo que isso já vem mudando parte das nossas ações e também por alguns anos para cá, esses números já vem melhorando um pouco, mas esse é um outro ponto. Mas uma parte é cultura. E a outra parte é que existe, às vezes acontece, de uma informação mal colocada, ela na batata engorda. Eu lembro que eu sou atleta, né? Eu faço amador, eu faço boxe amador. E eu já fui bastante fortinho, já tive mais de 120 quilos. E hoje, quando eu comecei no processo de dieta e tudo mais, lá uns 6 anos atrás, eu lembro que a batata, a primeira coisa assim, não, cuidado com a batata, existia essa coisa, a batata engorda, hein? Ou a batata. E essa é quando você começa a entender e buscar e transformar e realmente buscar informação, e entender a realidade, não tem nada a ver, absolutamente, entendeu? Ao contrário, na verdade, 100 gramas de batata versus 100 gramas de arroz, efetivamente é bem menos calórico, né? Ou seja, e tem muito mais potencial energético. Então, realmente, por falácias, às vezes, o que eu falei? Que não vou nem culpar os veículos de comunicação, acho que não é esse o ponto, acho que às vezes é porque um fala o outro, é o famoso manga com leite, né, o que a avó falava, né, não toma manga com leite, né, e você não sabe por que você não toma, mas é que alguém diz. Uma vez, quando eu ainda era professor de pós-graduação e mestrado, e MBA, uma vez eu perguntei para um aluno, eu falei, aluno X, né, falei, cara, por que você sabe da manga com leite? Ah, eu sei. Eu falei, quem falou pra você? Ah, minha mãe. E quem falou pra ela? Eu acho que minha avó. Não tem de onde saiu isso, entendeu? Não tem um estudo real em relação a isso. Mas eu sou muito agora falando um pouco sobre a felicidade de estar vivendo em tempos modernos. Nós falamos muito mal, às vezes, de nós estarmos vivendo no mundo de mídia, no mundo de comunicação, no mundo de coisas. Só que a gente está vivendo hoje num mundo muito importante, num momento muito legal também, da informação. Hoje você pode acessar mais informações. Então hoje as pessoas podem sair do misticismo da informação e começar a entender mais. Não, peraí, não é bem assim. Então eu acho que é isso. A batata ganhou essa pecha de que ela engorda mais e por isso teve esse problema e por isso o consumo muitas vezes foi monitorado. Então, uma questão cultural e também por erro do olhar. E é por isso que a gente briga, é por isso que a gente bate na BIM, fala muito sobre isso. Falei que eu estou muito feliz em relação a isso, porque só do movimento que nós estamos fazendo nesses últimos 7 meses que nós estamos vivendo, porque a BIM é muito nova ainda, esse movimento que nós estamos fazendo de maneira muito forte, nós já começamos a colher frutos muito bons. Nós já começamos a ter, se você olhar tanto no TikTok, Instagram e tudo mais, hoje o que se fala da batata, nutricionistas, pessoas da área fitness, pessoas grandes influenciadores já falando bem da batata. Então isso vem mudando já vem moldando e mudando.
eu notei que perto de mim, não só na minha, porque na minha seria óbvio, mas as pessoas já consomem muito mais batata do que anteriormente. Então isso tem mudado. Você acha que vai acontecer com a batata o que aconteceu com o ovo, por exemplo? O ovo era demonizado, né? Porque aumentava o colesterol, você não pode comer mais do que um ovo por semana. Hoje tem gente comendo 20 ovos por dia, né? E tá aí saudável, né? Pode ser, mas eu acho que ainda eu acho que a batata ainda tem uma vantagem. Porque a batata tem a característica, né? O ovo também tem isso, mas o ovo ainda... por questão de gordura, a questão animal, tem uma série de coisas, não é todo mundo que come batata. Muito raro, você fala assim, nossa, não, batata não, é muito raro, a batata tem essa capacidade de ela estar em tudo. A batata frita, a batata em molho, a batata para fazer nhoque, a batata, ela tem uma versatilidade e as pessoas, em média, tendem a gostar. Mas sim, vai acontecer essa virada e já está acontecendo, com certeza, das pessoas entenderem o valor nutricional. Hoje, por exemplo, se você pegar os principais caras que passam, por exemplo, os caras que fazem treino, bodybuilder e tudo mais, quando vai fazer uma dieta de bulking ou uma dieta, o cara passa batata. O cara come batata, ele pode comer mais, necessariamente, tendo o mesmo ganho energético e sem necessariamente aumentar caloricamente tanto. Há 20 anos atrás, o pessoal comia mais batata do que hoje. Por exemplo, eu lembro quando era menino, é lógico, tem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, né? Minha mãe fazia muita batata, mas fazia batata frita, parece que era sério, só fazia batata frita, não tinha outro jeito de fazer, né? Hoje, assim, parece que eu não vejo tanto pessoal comendo tanta batata, a não ser essa batatinha que vem no pote, né? Que tem mais sal do que batata, eu acho. Mas o pessoal comia mais batata antes? Eu acho que o que aconteceu, sim, eu acredito que nós somos feitos de ciclos. Eu vou te explicar. Antes, as pessoas, por fazerem mais a comida em casa e tudo mais, acontecia muitas vezes da batata estar mais próxima, estar mais dentro da coisa. Eu estou dando uma análise aqui. Isso mudou, teve um trajeto de mudança, e aí começou a se consumir coisas, ou seja, mais práticas, fast food ou junk food, podemos assim dizer. E a batata sofreu talvez um pouco com isso. Mas o que é legal? Se você fizer uma análise, vou fazer uma pergunta para você. Você mora numa cidade de quantos mil habitantes aí? 250 mil. 250 mil habitantes. Você deve ter notado nos últimos 5 anos uma mudança que eu tenho certeza que você deve ter notado. A quantidade de academias na sua cidade. Muito. Não duas coisas, academia e ferragista. E farmácia também. Farmácia também, mas academia com certeza. Assim. As pessoas, nós estamos passando por um ciclo geracional, e também, não só focado nisso, não só geracional, como também informacional, né, onde as pessoas estão se cuidando mais. Olha só que interessante, você está com quantos anos? Deve ter minha idade, 40 anos. Não, eu tenho 59. Então, você parece mais jovem que eu, mas eu tô com 40 e tantos. A nossa geração, para trás, era uma geração que se cuidava muito pouco. A geração que se cuidava, que fumava, que, enfim, que era, na verdade, até bonito, fala, que era até bonito fumar. A minha geração era assim mesmo, era desse jeito. Era, né? Tinha lá o Clark Gable, que fumava no filme. Fumava no avião. E nós passamos, exatamente, passamos por uma mudança geracional que fez uma transformação. E essa transformação, entendeu? Que as pessoas hoje buscam, da minha geração para baixo, principalmente, se cuidam mais, se alimentam melhor. Então, é só você olhar a quantidade de academias que estão por aí. Eu estava vendo um estudo interessante, recente, um estudo relacionado a geração Z é uma geração que sai menos e bebe menos álcool. Você sabia que as pessoas mais jovens estão bebendo menos álcool? O perfil da vida noturna, inclusive, nas grandes cidades tem mudado, né? Tem mudado. A indústria alcoólica, ela tem feito uma mudança direcional para poder atingir essa nova geração com outros tipos de bebidas que não alcoólicos. Pô, mas o que isso tem a ver com a batata? Tem muito a ver com a batata. Uma vez que as pessoas estão mudando os seus hábitos, e não isso indiferente em relação à batata, mudando os seus hábitos, mudando a forma de pensar, mudando a maneira de se ver, o seu corpo, o corpo, o seu templo, essa coisa toda, isso faz com que produtos naturais, com grande valor nutritivo,
que são acessíveis, como é o caso da batata, ganhem muita força. Então, quando eu olho para um número que, por exemplo, nós estamos... diminuímos um pouco o consumo, eu vejo isso, na verdade, com olhos de... Olha o quanto nós podemos crescer. Se eu aumentar 2 quilos de consumo, 1 quilo de consumo que seja por habitante, por habitante no Brasil, é absurdamente o que isso pode provocar. Vai faltar batata. Exato, entendeu? Então, assim, de forma barata, de forma homogênea, com preços bons, é maravilhoso. Por que, Lincoln, que a batata doce passou por esse processo? Ela se tornou a queridinha do pessoal fitness, do pessoal da academia Olha, e tal. E não aconteceu a mesma coisa na mesma época com a batatinha? Marketing. Um bom e velho. Pra você ter uma ideia, e não falam de forma, não tô falando aqui mal da batata doce de forma alguma, a batata doce é muito boa, muito boa. Sim, lógico, é legal. Exatamente. Mas a batata, falando agora, né, fazendo aqui a defesa da batata brasileira, a batata branca, né, ela tem um valor nutritivo melhor e ela tem muito menos caloria, né, tem menos caloria. Então, o que aconteceu foi que a batata, uma promoção da batata, que é o que nós estamos fazendo agora, uma defesa por ela, entrou no gosto popular. Esse gosto popular, ele entrou no aspecto de, ela é boa, eu vou trocar isso por aquilo outro, porque é uma troca. Você fala, troco isso por isso, entendeu o que eu tô dizendo? Então as pessoas trocaram e foram para a batata doce. Legal, interessante. Nós podemos, como a BIM, surfar a mesma onda, só que na batata brasileira. Aliás, eu chamei de batatinha, faz muitos anos que eu nem ouço mais o pessoal falar batatinha, né? Antigamente a gente falava batatinha. Tinha até o personagem lá não sei se você lembra, o personagem do desenho animado, que era o Batatinha do Manda-Chuva. Né? Lembro. Você lembra? Eu lembro. O preço da batata, como é que é? Eu tô por fora, não sei quanto custa a batata, mas ele de alguma maneira interfere nesse baixo consumo ou não? Não tem nada a ver. Não, porque a batata dos hortifrutis e do tipo da coisa, ela, como eu falei para você, a variabilidade na gôndola, a variabilidade no supermercado, ele não é um absurdo, não é grande, e a batata hoje ela é um dos produtos mais baratos. Se você for comprar, se você fizer uma relação de quilo, né? Porque, lógico, vai mudando, né? Dia a dia, não tem como você ter uma relação, mas de quilo consumo, valor nutricional. Então, eu sinceramente, eu não acredito que a batata o preço seja um balizador. Quando o cara olha para a batata, o que ele pode consumir, a variabilidade do que ele pode usar, que tipo de receita que ele pode fazer. Frita, né, pode ser uma base de molho, pode ser um murro, pode ser... E o que ela traz de benefício, 1 quilo de batata alimenta muita gente. Entendeu o que eu tô dizendo? Então, assim, ela tem uma força muito grande. Pelo preço que ela traz hoje, mesmo em momentos no ano que a batata possa ter um aumentado preço, ela não vai para a gôndola com um preço absurdo. Não vai. Entendeu? Você não chega a preço absurdo, ou seja, fazendo essa correlação. Então, não, eu não acredito que seja ao contrário. O que nós queremos provar e mostrar é que em momentos como nós estamos passando agora, um momento crítico, complexo, inflacionário, né? Ou seja, onde nós estamos sentindo na pele aí a dor de uma inflação um pouco mais dando enquanto se tange alimento, que a batata é um ótimo produto para isso, que ela é um baita produto familiar para consumo, né? E para que, ou seja, a pessoa economize no dinheiro. Você falou de batata ao murro e eu lembrei, cara, parece que não existe bacalhau sem batata, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Não tem... A batata combina com tudo, né? É tipo camisa preta, combina com tudo. Tipo camisa preta. Essa foi boa. Gostei. Combina com tudo. Se você fizer um medalhão, vai ser gostoso. Se você fizer um peixe, vai ser gostoso. Purê de batata. A batata ficou muito vinculada a peixe. É engraçado isso, né? É uma coisa que ficou... Isso, verdade. É verdade. Eu tava fazendo essa análise com a minha equipe recente, porque nós temos uma equipe interna de estudos e tal, e nós estávamos fazendo análise sobre isso, falando sobre isso, que a batata ficou muito vinculada à ideia do peixe. E na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela é muito vinculada. Ela vai muito bem com molho, ela vai muito bem com carne, ela vai muito bem... Ela vai para fazer o nhoque, enfim... A batata tem uma... Assada. Ela vai bem frita,
ela vai bem assada. Minha avó fazia uma receita, até recentemente fizemos faz uns 2 meses, uma live com uma Masterchef, a Caroline, e nós estávamos falando, por exemplo, minha avó tinha uma receita que ela fazia batata assada. Ela pegava a batata, cortava ao meio, assim, colocava pedaços de frango. É uma receita espanhola. E pedaços de frango enrolados no bacon. E aí, ela colocava pra assar. E você assava. Então, era bacon, batata e coisa. Lá, lógico que lá na Europa era panceta, outra coisa, mas aqui no Brasil, o bacon com frango e batata. Você não tem ideia. Então você saía dali, você comia com a batata ou frango, chega a dar vontade de comer. Eu já comi e deu vontade de comer. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e já já nós voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. E você, tem comido muita batata? Pois é, foi criada até uma associação, que é a ABIN, Associação Brasileira de Batata in Natura, para defender essa cultura tão importante para o Brasil. E eu estou conversando hoje com o diretor da ABIN, o Lincoln Carrenho. Cara, parece que no supermercado não tem muita variedade de batata, né? Parece que eu já vi assim uns dois, sei lá, eu olho pela casca, né? Eu sou péssimo, cara, eu não sei cozinhar nada, eu sou péssimo de culinária. Mas assim, pela cor da casca, parece que eu já vi que tem uns 2 tipos diferentes. E tem aquela batatona maior, grandona, e tem uma que é pequenininha, que eu não sei qual que é a diferença. Sim. Mas assim, parece que não tem muita variedade. Por quê, hein? Depende do mercado, depende da proposta, sim, mas existe uma série de variedades de batata. Por exemplo, tem regiões que consomem muito a batata asterix, que é uma batata chamam vermelha, né? É um tipo de batata. Porque a batata ela pode ser utilizada ela pode ser melhor para vários tipos de prato, efetivamente, e tudo mais. O que mais se consome é a batata branca, que eles chamam, né? Ou seja, que é a batata branca. E é uma coisa interessante também, que é uma coisa que a ABIN quer trabalhar muito, que é assim, o brasileiro é um dos únicos países do mundo que compra batata pela cor dela. Se você... E na verdade é uma coisa interessante, porque a cor necessariamente dela, tá branca ou não tá branca necessariamente, isso não quer dizer que ela tem mais ou menos o valor, não. Ao contrário, às vezes ela tá até um pouco mais amarela, ou algumas vezes ela pode estar muito boa, tá no momento certo, não tem nada a ver. Mas o brasileiro tem essa questão, tanto que o preço muitas vezes é regulado, às vezes por o quanto em relação a essa relação. Mas no Brasil nós temos vários tipos, nós temos a orquestra, nós temos a asterix, nós temos a ágata, nós temos vários tipos de batata. Todas as batatas no Brasil, claro, cada uma servindo a um propósito, uma mais para frito, tanto que a indústria prefere, né, um tipo de batata específica, quando ela vai fritar, quando ela vai fazer, e coisa. Mas alguns supermercados, muitas vezes, ele não faz essa relação. É trabalho nosso, é trabalho da ABIN, é trabalho da gente fazer esse trabalho. Então, uma das coisas que nós temos buscado é, junto às associações, junto aos supermercados, junto às redes, fazer um trabalho conjunto mesmo, de falar mais com o consumidor, mostrar. Se você for nas nossas mídias sociais, você vai ver lá nós informando mais, esse tipo de batata é assim, esse tipo de batata é aquilo outro, até porque nós somos plurais, né? O Brasil é muito plural em termos de produtividade, isso ajuda muito o consumidor a entender que tipo de batata que ele está consumindo e tudo mais. Por exemplo, eu falei, às vezes você vai encontrar lá a batata Mona Lisa, que é um tipo específico, mas ela nem existe como plantio exatamente. Então, que tipo que você está comprando exatamente? Então, esse é um trabalho também da ABIN, de conscientização. Não é um trabalho simples, nós somos primeiramente começando... Coma mais batata, primeiro, para início de conversa. Coma mais batata, né? Isso já vai nos ajudar bastante, logicamente, você vai se ajudar comprando mais barato e comendo...
Mas ao longo do tempo o nosso trabalho é também conscientizar, não só o consumidor, como também o próprio supermercado, como também, que muitas vezes ele nem sabe, ele só está comprando porque aquilo ali gira. Então o trabalho da BIM é também fazer todo esse movimento. Eu tô aqui, acabei de seguir vocês no Instagram, né? Tô vendo aqui. Siga a Bem Batata legal. Brasileira e a BIM, são as duas. Batata brasileira. Eu achei a BIM. Quem for seguir aí, gente, a BIM é com 2 Bs. É ABBIN de navio BR. Lá é o Instagram. Isso. O outro é o quê? Batata Brasileira. A Batata Brasileira. Brasileira. Deixa eu achar aqui. Bom, achei. Pronto, já estou seguindo também. Vou começar a comer mais batata. Me conta uma coisa. O pessoal que vende banana fala que banana é rica em potássio e tal, tem aquela coisa toda, come a banana que não vai dar cãibra. E aí chega, de repente, o pessoal da ABIN e fala assim, não, peraí, a batata tem mais potássio que a banana. Potássio que Explica a isso aí banana. pra gente. Tem mais outra semana. Exato. A explicação, eu acho que a explicação pode ser simples. A batata tem, quando você faz a relação de quilograma, né? Ou seja, quilograma, a quantidade de potássio dentro dela é muito maior. A batata é riquíssima de gino, sendo assim, claro com você, lógico, né? Quando você está defendendo uma bandeira, você vai defender, alguém vai dizer assim, algum dos seus ouvintes, porra, óbvio que o Lincoln tá defendendo. Mas quando você conhece o produto, você começa a entender e começa a entender a maturidade, o tipo de produto, a qualidade que ele tem, o preço que ele tem. A batata faz muito sentido. A quantidade de potássio, ou seja, e valor energético que ela pode possuir. Por exemplo, eu uso batata para treinos de boxe, porque eu trabalho com meu performance de alta intensidade no boxe. Eu como batata. Eu aumento minha quantidade de consumo de batata para treinar mais. Me dá mais energia, melhora uma série de coisas e me ajuda muito no emagrecimento. Então, não faz eu engordar, tem mais potássio, tem mais energia e efetivamente... Então, assim, é um baita produto e fazendo a correlação... Quando você começa a fazer a correlação, ninguém ganha da batata. A gente podia passar horas aqui. Eu tô vendo o filmezinho aqui da batata, aqui no Instagram, e tá fazendo uma comparação aqui da quantidade de calorias que tem aí o arroz, o macarrão, a batata doce, e eu sei que o arroz são 140 e não sei quantas calorias a cada 100 gramas, e a batata tem 50 e poucas calorias, tem acho quase um terço aí. Cara, é muito diferente. Tem um jeito certo e mais saudável de preparar a batata? Porque, por exemplo, a batata frita, ela tem a fritura ali, que não é a coisa mais... Outros metem sal naquele negócio ali, que parece que tem mais sal do que batata, conforme eu disse. Mas tem um jeito assim de falar, você como qualquer pessoa inteligente, com uma inteligência alta, você já respondeu a sua própria pergunta, né? Ou seja, exatamente. Quando você vai usar a batata de uma maneira frita, com alto nível de sal, alguma coisa, você automaticamente já vai pegar aquele produto que é um produto muito bom, como a gente falou aqui, e vai mudar as características dela. Natural. Então não há nem discussão. Então, preferível? Assada, em molho, ou seja, preferível para você ter o máximo possível dela, sem necessariamente mudar a sua característica. Mas também, vamos lá, de vez em quando a batatinha frita não vai... Vai matar ninguém, não. Pô, não vai matar ninguém, então assim, eu falo, não pode... Você não pode matar o mensageiro também. Calma, peraí, tem que... Coma, tranquilo, você não pode... Agora, Lincoln, começou a batata frita. Não, aí você vai ter problemas com certeza, como se você for comer só carne frita, como se você for comer qualquer coisa que seja, não faz sentido. Então, agora, dentro de uma dieta, dentro de uma alimentação, hoje nem se fala mais de dieta, de uma alimentação regulada, equilibrada, bem feita, a batata tem, sim, pode ser sim protagonista nesse processo. Mas olhando só para protagonismo, só pegando esse gancho com as pessoas, a batata não vem para dizer assim, não, então para de comer coisa... Não, a gente só quer o nosso lugar ao sol. Eu sempre digo isso, não é... Às vezes as pessoas, não, porque tem que ter tira arroz, feijão. Não, eu sou muito anti
anti-extremismos. Eu não gosto muito. Nem a de mais, nem a menos. Eu aprendi ao longo da minha vida que eu tenho que ouvir, direcionar, equilibrar, o equilíbrio que faz o negócio. Então, então eu vou tirar totalmente. Não, calma. Você vai comer? Come. Só insere. Insere a batata na sua alimentação, insere ela no seu dia a dia, insere ela na sua... Você vai notar que você terá um produto muito nutritivo, vai ajudar você financeiramente, vai ser uma... Simples assim. Entendeu o que eu tô dizendo? Mas então, se você come 5 dias de arroz e feijão, coma 3, coloca batata, você vai ver. Você vai ver que você terá todos esses benefícios, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais forte, vai ter coisa... E uma qualidade... O Brasil tem uma batata muito boa. O que o Brasil produz, a gente sabe, é bom. O Brasil é uma terra fértil nesse país aqui. Faz coisa, é o que a gente pode se orgulhar. Eu sempre digo, eu vejo gente às vezes criticando a agricultura, criticando a produtividade do Brasil, o produtor e tudo mais. Gente, é uma das únicas coisas nas quais nós podemos realmente nos orgulhar demais. Nós somos bons nesse negócio, nós somos bons nisso. Vamos nos orgulhar, vamos mostrar isso, mostrar força e com certeza crescer. A batata só quer isso, a BIM só quer isso. Um lugar da gente no prato do brasileiro. Eu lembrei que quando eu era menino, minha mãe pegava a casca da batata, ela cascava, né, a batata e geralmente joga fora, né? Cara, ela fritava aquele negócio, mas ficava maravilhoso. Acabou, Lincoln, o nosso tempo foi, cara, o assunto foi tão muito. Bom. Se deixar... Não, você não fala muito, a questão é o seguinte, quando a prosa é boa, o tempo passa e a gente nem vê. Obrigado, cara, foi um prazer falar sobre batata, parabéns pelo trabalho da ABIN e volta aqui mais vezes. Da próxima vez que você voltar aqui, com certeza você vai ter números diferentes, vai ter mais coisa boa para contar pra gente. Show de bola. Abraço, cara. Até mais pra você. Muito obrigado. Tudo de bom pra você. Gente, eu conversei com o Lincoln Carrenho, diretor da ABIN, Associação Brasileira de Batata in Natura. Vamos comer mais batata. O Lincoln falou que é saudável, falou que é bom e que a gente precisa de comer mais batata porque tem uma série de vantagens. Aliás, é isso. Você precisa de variar seu prato. Não pode ficar comendo a mesma coisa todo dia, né? O tema da nossa entrevista de hoje foi: brasileiros reduzem o consumo de batata, que chamava de inglesa, agora vamos chamar de brasileira, né, nos últimos 20 anos, mas já começa a subir de novo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.